Olá a todos vocês, eu sou Marcelo Juliano e você está no canal sermões.net. Nós estamos fazendo a exposição do livro do Apocalipse e nós vamos fazer no dia de hoje a terceira carta à igreja de Pérgamo. De antemão, eu quero fazer uma recapitulação. Por que ensinar este livro, o livro do Apocalipse, a exposição do livro do Apocalipse? Além das promessas que existem, o livro do Apocalipse é um livro que trata das felicitações. Nós temos 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. É um livro de censura, é um livro de exortação, de edificação. É um livro que fala do destino dos salvos, do destino dos ímpios, dos perdidos, do destino de Satanás e seus asseclas. Fala de novo céu, uma nova terra. Fala também da cidade santa, fala do estado eterno. Então este livro é um livro de felicitações. E o tema principal do Apocalipse, como nós já falamos no capítulo 1, é a redenção. Entre as bem-aventuranças, que eu acabei de dizer, são 7 delas. Em Apocalipse capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Também temos Apocalipse capítulo 14, verso 13, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que desce dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Capítulo 16, verso 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. No capítulo 19, verso número 9, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Capítulo 20, verso número 6, bem-aventurado o santo, que é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. No capítulo 22 e versículo 7, eis que presto bem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso do número 14 do capítulo 22, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade santa. Então observe as felicitações deste livro. O livro do Apocalipse, ele é de extrema importância para pastores, mestres, profetas, ensinarem. É de obrigação, é de obrigatoriedade ensinar este livro. E não é eu que estou falando, é o próprio Jesus que vai dizer. No capítulo de número 1, verso de número 1, nós temos a revelação de Jesus Cristo. João relata a revelação de Jesus Cristo. No capítulo de número 22 e verso de número 16, é o próprio Cristo, é o próprio Salvador que está dizendo, o próprio Messias, o próprio Yoshua que está dizendo, eu, Jesus, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar as coisas nas igrejas. Então, está aqui o próprio Jesus enviando seu anjo para testificar as coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, o resplandecente estrela do amanhã. Então é o próprio Jesus que está dando o alarde, é o próprio Jesus que está enfatizando para ser notificado às igrejas, a igreja de Cristo. Então é de uma obrigação pesada que todas as denominações que faz parte do membro do corpo de Cristo ensinar a respeito das profecias do sermão profético. Então, eu quero fazer uma recapitulação do livro do Apocalipse. São 22 capítulos e 404 versículos. No capítulo de número 1, nós já tratamos sobre a revelação de Jesus Cristo, sendo que no verso de número 3, há uma promessa para aqueles que ouvem a mensagem e as praticam a mensagem. Existe uma promessa, uma bem-aventurança, uma felicitação para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que obedecem à mensagem deste livro. Do verso de número 4,
João está fazendo a sua saudação, a sua graça, a sua paz diante da igreja da Ásia Menor, e ele está qualificando, ele está endereçando os credenciais de Jesus Cristo. E ali do verso de número 4 ao verso de número 9, nós temos os credenciais de Jesus Cristo, quem ele é, o que ele fez e o que ele fará. Por exemplo, quem ele é a fiel testemunha, primogênito dos mortos, ele é governante dos reis da terra, ele é o alfa e o ômega, ele é eterno, sendo o que? Primeiro e o derradeiro. Este é Jesus. O que ele fez? Ele nos amou, nos redimiu, lavou de nossos pecados e fez ou constituiu reis e sacerdotes no plano espiritual. E o que ele fará? Ele voltará para os gentios e também para os judeus. E no capítulo 1 ainda, do verso de número 10, João, ele ouve uma voz por detrás, como de trombeta, o que vês escreve num livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas. E João, ele vê 7 igrejas, 7 candeeiros que são 7 igrejas, e um semelhante ao Filho do Homem, que é o nosso Senhor, que anda no meio da sua igreja. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e é através da igreja. Mas o Cristo que João vê não é um Cristo suando sangue, profundamente angustiado até a morte, prostrado aos seus joelhos, inclinado seu rosto em terra, clamando, chorando e suando sangue. O Cristo que João vê não é um Cristo angustiador do Getsemane. O Cristo que João vê não é um Cristo bofeteado, não é um Cristo oprimido pelo sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é um Cristo espancado, humilhado e ultrajado pelo pretório romano. O Cristo que João vê não é um Cristo sobre um lenho pesado, caminhando em sangue, sobre um pulpos e vaias de multidão ensandecidas de sangue sedento. O Cristo que João vê não é um Cristo pregado numa cruz, num topo de um monte de um calvário, que João vê suspenso entre a terra e o céu. O Cristo que João vê é um Cristo glorificado, é um Cristo vencedor, é um Cristo redentor, é um Cristo onipotente. Os seus cabelos não estão mais cebados, seus cabelos não estão mais cebados com sangue e poeira, mas agora seus cabelos são como branco, como a neve, mais alvo do que a lã. Seus olhos não estão mais pulsados de sangue, mas são como chama de fogo. Sua voz não está mais embargada de sede, mas sua voz como voz de muitas águas. Os seus pés não estão mais presos num lenho, mas são como bronze polido. As suas mãos não estão mais esmagadas, mas ele sustenta a igreja na palma das suas mãos. Esse é um Cristo. O Cristo que João vê não está com seu rosto desfigurado, mas é como o sol resplandecente, como o sol da justiça. Este é o Cristo glorificado, é o Cristo redentor, e Jesus está qualificado como profeta, sacerdote, juiz e rei. Como profeta, fiéis e verdadeiras são as suas palavras. Lá em Apocalipse capítulo 19, verso de número 11, diz que ele é fiel testemunha, fiéis e verdadeiras são as suas palavras. Na qualidade de sacerdote, suas vestes são brancas, seus cabelos são como a lã branca, mais alvo do que a neve, mais alvo do que a lã. Segundo a ordenança de Melquisedeque, Jesus, ele é o sumo sacerdote. Na qualidade de juiz, seus olhos não são mais castanhos, mas são na cor de ambar, na cor de fogo, e contempla todos. Por isso que ele diz para a sua igreja: eu conheço as tuas obras, porque ele tem os olhos como chama de fogo e seus pés são como polido como bronze, mostrando a autoridade de um juiz. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra ao Senhor Jesus Cristo.
Também está qualificado como rei, e a sua voz como voz de muitas águas e como voz de trovão, e da sua boca sai uma espada aguda, uma espada de 2 gumes. Este é um Cristo glorificado. Este é o Cristo que João vê e cai como morto. Aquele que foi morto está vivo, põe a sua destra e diz: eu fui morto, mas estou vivo e tenho a chave da morte e do Hades, do inferno. Este é o Cristo glorificado, as qualificações de Cristo do capítulo de número 1. No capítulo de número 2, fala sobre as 7 cartas endereçado às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cristo, ele anda no meio da sua igreja. Cristo, ele passeia entre a sua igreja que não é terrena, mas foi instituída no dia do Pentecoste, na festa Shavuot, quando a descida do Espírito Santo inaugurou a igreja, deu a capacidade da igreja de evangelizar, de cumprir sua missão. Então a igreja é sobrenatural, a igreja é celestial, a igreja não é terrena, a igreja não é uma igreja, instituição, organização, não é uma organização institucional, a igreja é celestial. Portanto, no capítulo de número 2, 3, que fala das igrejas, das 7 igrejas, ele diz: eu conheço as tuas obras. Ninguém esconde nada de Cristo. Você não esconde nada do seu esposo, você não esconde nada da sua esposa. Eu não escondo nada dos meus familiares, dos irmãos. Você não esconde nada do seu líder. Você pode até esconder, mas diante de Deus você não pode esconder. Diante de Cristo você não pode esconder. Essa é uma realidade. Ainda que você esconde do seu esposo, você esconde da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, do líder da igreja, mas diante dos olhos do Senhor você não esconde. Por isso ele diz: eu conheço as tuas obras. O diagnóstico de Jesus a respeito das 7 igrejas, ela nos choca. Para uma igreja como Sardes, que é viva, ele diz que está morta. Para outra, que é pobre como Esmina, ele diz que é rica. E para outro que é rico, ele diz: tu és pobre. Para uma igreja que tem doutrina, que é a igreja de Éfeso, mas não tem amor. Para uma outra igreja como Tiatira, tem amor, tem fé, tem obra, não tem doutrina. Então o diagnóstico de Jesus nos choca. Ele exorta a sua igreja, ele censura a sua igreja, mas também ele traz uma promessa para a sua igreja. No capítulo de número 4, fala-se sobre o trono de Deus, fala sobre as regiões celestiais, a glória de Deus. No capítulo de número 5, nós temos o Cristo, o Cordeiro de Deus, o Redentor. E Cristo, ele vai abrir os selos, o livro selado. Então, capítulo número 5, o Cordeiro vence e abre os 7 selos selados do livro selado. No capítulo de número 5 acontece essa glória de Cristo, o Cordeiro, da descrição de João, de abrir os 7 selos. No capítulo de número 6, Cristo abre os primeiros selos, e Cristo, ele abre os selos que evidenciam o juízo de Deus, o princípio das dores. No capítulo de número 7, nós vamos ter um intervalo, e elas vão ter uma selagem de 144 mil testemunhas de Deus, que vão pregar o evangelho do reino, de acordo com Mateus, capítulo de número 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado, então verá o fim. Ainda no capítulo de número 7, do verso de número 9, são multidões de pessoas salvas, povos, línguas, tribos e nações. São 4 características, semelhança de povos, tribos, línguas e nações que são salvas através do evangelho do reino pregado por 144 mil selados. No capítulo de número 8, nós temos a abertura do 7º selo e o silêncio por meia hora, e também nós temos a oração de todos os santos, que são como incenso de ouro, que sobe, e um anjo do Senhor, ele toma a oração dos santos e adiciona em taças e retira o fogo do altar
adicionando em taças, e são direcionados à terra, provocando vozes, terremotos e trovões, e são coadunadas, adicionadas 7 trombetas para os anjos tocarem, para abrirem o juízo e a executarem o juízo de Deus no período da grande tribulação das 7 trombetas. Quando nós chegarmos no capítulo de número 8, eu vou utilizar um pouco da ciência, seja ela ciência naturalista e também a ciência criacionista científico. Trarei dados do que os cientistas, os principais cientistas, falam a respeito dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças desse distúrbio cósmico e climático que acontecerá no futuro próximo. No capítulo de número 9, nós temos a abertura das trombetas dos ais. A 5ª trombeta, a 6ª, a 7ª trombeta são consideradas as trombetas dos ais. Ali fala da ação demoníaca, da morte, da ausência da morte durante 5 meses, de 200 milhões de soldados demoníacos preparando-se para a matança, para a destruição dos homens e também para a batalha do Armagedon. No capítulo de número 10, nós temos os 7 vozes do trovão, as 7 vozes dos trovões. E é o único versículo da Bíblia que não foi revelada. São as 7 vozes do trovão, no capítulo 10, versículo de número 4, além do nome das 2 testemunhas de Deus. Então, no capítulo 10, nós temos as 7 vozes do trovão, e ainda no capítulo de número 10, João, ele vê um anjo e um livro escrito por dentro e por fora, e esse anjo, este ser metafísico, concede a João a comer deste livro, e ele come deste livro, seu estômago se torna amargo e o seu paladar se torna doce. Parenteticamente, o profeta Ezequiel, ele tem mesmo a visão deste livro, escrito por dentro e por fora, mas o Senhor diz a Ezequiel: profetize a casa rebelde, a nação de Israel. E nesse livro são contidos as lamentações e suspiro. E o profeta Ezequiel também come deste livro. A sua boca é doce como mel, mas o seu ventre, o seu estômago é amargo. Então, é umas profecias direcionadas para Israel, mas também para as nações. Porque no capítulo 10 de Apocalipse, o anjo diz: ainda resta para profetizar tribos, povos, línguas e nações. No capítulo 11 do Apocalipse, nós temos as 2 testemunhas de Deus que cumprirão seu ministério por 1260 dias, 3 anos e meio. E ainda temos no capítulo de número 11 a morte das 2 testemunhas que serão mortas pelo anticristo. No capítulo de número 12, nós temos uma dupla referência profética, a qual que sucederá o dragão que perseguirá a Israel, considerado simbolicamente a mulher que está grávida. No capítulo de número 13, nós temos a ação de 2 bestas, representado pelo anticristo e pelo falso profeta. No capítulo de número 14, nós temos o cântico dos 144.000, que serão intocáveis no período do princípio das dores e da grande tribulação. Ainda no capítulo de número 14, nós temos o evangelho eterno proclamado pelo anjo: temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo. No capítulo de número 15, nós temos 7 anjos para derramar as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus, que são adicionadas pelos anjos. Ainda no capítulo 15, nós temos o cântico de Moisés e também nós temos o cântico do Cordeiro. Enquanto lá no céu, lá nos ares, na região celestial, a igreja vai triunfar com Cristo, a terra passará por momentos de grande aflição, de grande tribulação. No capítulo de número 16, nós temos o palco do Armagedon, capítulo 16, e também a ação da trindade satânica, do anticristo, do falso profeta e do dragão, que é Satanás, a antiga serpente. No capítulo 17, nós temos a corrupção, nós temos a igreja apostata, a religião apostata, que estará juntamente findar
do seu reinado, do reinado da igreja apostata, que é considerado como Babilônia. No capítulo 18, nós fala sobre a soberba, o comércio desta Babilônia, desta meretriz, deste reino de Satanás. No capítulo de número 19, nós temos a volta de Jesus, a destruição dos ímpios e o cântico, o louvor do céu pelos remidos. No capítulo de número 20, nós temos a prisão de Satanás no abismo e o reino de Cristo por 1000 anos. E ainda no capítulo de número 20, nós temos o juízo do trono branco. No capítulo de número 21 do Apocalipse, João descreve a nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra. E no capítulo 22, ainda ele descreve o estado eterno. Então nós vamos aprender esta exposição do Apocalipse. Só que hoje nós estamos dando continuidade às cartas do Apocalipse. Bem provável que essa exposição vai demorar, o término dela vai demorar ainda um pouco de tempo. Vamos ler a respeito da carta de Pérgamo, no capítulo de número 2 e verso de número 12. Antes, como nós temos feito, eu quero ler o ponto cultural da cidade de Pérgamo. O ponto cultural da cidade de Pérgamo. Pérgamo significa casado, além da palavra derivada de pergaminho. Foi a segunda maior cidade no oeste da Ásia e nos tempos do Novo Testamento tornou uma grande parte do Império Romano. Teve a sua importância na sua localização e os romanos usaram como centro administrativo da província da Ásia. Era uma cidade divorciada de ideias absolutas, entretanto entregue ao liberalismo. Essa é a pequena cultura da cidade de Éfeso. Vamos partir para a primícia da palavra de Deus, que é as cartas direcionadas às igrejas. A igreja de Pérgamo. Vou fazer de uma maneira diferente esta exposição. Vamos dissecar versículo por versículo. Estava acostumado a ler todos os versículos, mas vamos fazer de versículo a versículo. A terceira carta à igreja de Pérgamo. O anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, nós temos aqui a apresentação do nosso Deus através de Cristo como conselheiro. Jesus, ele está apresentando como uma pessoa que carrega uma espada de 2 gumes. Então, Cristo ele apresenta-se para a igreja de Pérgamo, que tem uma espada de 2 gumes. O primeiro gume, aplicação. O segundo gume, interpretação. A palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes, que penetra a nossa alma, invade nosso coração e consegue entender o propósito da nossa mente, do nosso entendimento, dos nossos elementos emotivos e imaginários. Verso de número 13. Jesus, ele está fazendo um elogio. Ele está fazendo um elogio para a cidade da igreja de Pérgamo. Conheço as tuas obras. Nós temos um sujeito oculto. Eu conheço as tuas obras. E onde habitas, que é o trono de Satanás. Então, a primeira coisa que Jesus faz é dizer que conhece as obras da cidade de Pérgamo, do povo da igreja de Pérgamo, que também representa um período histórico da igreja, que vai do ano 313, desde do Edito da Tolerância de Milão, até a supremacia papal do ano 538 a.C. Houve um casamento entre o Estado e a igreja e o Estado, sendo que no ano 380 o Papa Teodósio oficializou a igreja como uma instituição organizada, Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 380. Então a igreja, ela representa, o período da história da igreja de Pérgamo representa a igreja casada com o Estado. Então, eu conheço as tuas obras, onde tu habita, onde está o trono
de Satanás. Por que Jesus disse isso para a igreja de Pérgamo? Nós podemos ter duas pistas. Primeiro, que Pérgamo é a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso. E Pérgamo disputava na Ásia Menor qual cidade que construía o templo de adoração ao imperador romano, como um Deus supremo. Então Pérgamo estava com essa concorrência com a cidade de Éfeso. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, que era a capital. Pérgamo era a segunda. Ele estava fazendo a concorrência para saber qual o primeiro templo seria erguido para adoração ao imperador romano, aos Césares. Então Pérgamo foi o primeiro a construir o templo de adoração ao imperador. E o que Jesus está dizendo aqui? Possivelmente Jesus está dizendo que qualquer lugar onde o homem é venerado, cultuado, adorado, aí está o trono de Satanás. Porque o humanismo é de inspiração satânica. Todo culto a personalidade humana é de inspiração satânica. Nenhum reformador, nenhum homem, nenhum pregador, nada, nenhum status humano, político, religioso, deve estar acima da palavra de Deus, não deve ser venerado, não deve ser cultuado, porque todo o humanismo é de inspiração satânica. É a primeira lógica que nós temos a respeito desta conclusão de Pérgamo. A segunda razão é porque Pérgamo hospedava o templo ao deus Esculápio. E o Esculápio era o deus da cura. Era um deus da cura e era um símbolo de uma serpente. Todas as pessoas vindo do mundo inteiro viajavam para conhecer o templo de Esculápio, para conhecer a cidade de Pérgamo, para ser curado fisicamente, cura interior. Eles buscavam através do templo de Esculápio. Para você ter uma ideia, quando você vai ao seu médico, você vê no seu jaleco bordado do seu médico o símbolo de Esculápio, uma serpente. Vai ver no bordado do jaleco uma serpente, que é o símbolo de Esculápio. O que Jesus pode nos dizer desta segunda razão, onde está o trono de Satanás da cidade de Pérgamo? Que toda adoração humana, seja por gesso, por metal, por ídolos, não é bendito, é satânico, é abominável aos olhos do Senhor. Toda veneração humana, todo culto que não seja dado ao Senhor Jesus, todo culto que não é cristocêntrico, todo culto que não é teocêntrico, que não está na vontade de Deus, que Cristo não é o centro da sua vontade, é de inspiração satânica, é abominável aos olhos do Senhor. Então, eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde é o trono de Satanás. Interessante que a primeira instituição satânica da igreja de Satanás foi na Babilônia. E de Babilônia passou para Pérgamo, e da Pérgamo foi transferido para Roma. E um dia a Babilônia voltará. E voltará com força. Isso nós iremos tratar no capítulo 17, sobre o reino de Satanás, a igreja de Satanás, e o próprio Satanás, que será exonerado, que será destruído, que será destronado nos juízos de Deus. Eu conheço as tuas obras, e sei onde que tu habitas, onde está o trono de Satanás, e que retens o meu nome, e que não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual fui morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas foi um líder religioso da igreja de Pérgamo. Segundo historiadores e a tradição, ele foi morto, foi martirizado num ventre de um boi de bronze carbonizado. O líder de Antipas foi brutalmente morto, martirizado, carbonizado pelo bronze de touro na cidade de Pérgamo. Veja que ele é um tipo de mártires da igreja de Pérgamo. Aí o verso número 14
verso de número 14, nós temos a censura. Do verso de número 14 e 15, nós temos uma grande censura, nós temos uma repreensão da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá, na cidade de Pérgamo, da igreja de Pérgamo, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina que Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas e o que odeiam. Observe-se que ele fala sobre a doutrina de Balaão. É interessante a respeito da doutrina de Balaão. Balaão era um profeta que vendeu sua confiança por dinheiro. Um profeta que estava destinado a induzir o povo ao pecado, a possuir lucro, a visar lucro. Essa era a estratégia de Balaão. E eu quero detalhar sobre Balaão, porque Balaão foi o primeiro profeta gentil. É isso mesmo. Eu tenho aqui num livro sobre a respeito de Balaão. Balaão, ele foi o único profeta gentil, o único profeta mencionar uma estrela com a conexão da primeira vinda de Cristo sobre a face da terra. Diz assim, abre aspas: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e de Israel subirá um cetro. Fecha aspas. Está em Números, capítulo 24 e verso de número 16. Então observe que os únicos gentios que visitaram a Jesus Cristo em seu nascimento foram aqueles que seguiram as estrelas do Oriente. Os reis do Oriente seguiram uma estrela. E Balaão foi um grande profeta, conhecia Deus, deve ter sido famoso nos seus dias, porém, para o rei Moabe, tinha tanta confiança nele, a sua profecia, ela continha uma mensagem que não agradava a Deus, que não agradara a Deus. Então Balaão, ele ensina essa doutrina, é uma peculiaridade de comer sacrifício aos ídolos e cometer prostituição. Lá em Números 23, verso 19, nós temos assim: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós temos aqui o antropopatismo, no sentido de Deus ao homem. Porventura tem ele prometido e não fará? Ou tem ele falado, não cumprirá? Eis que para vos abençoar recebi uma ordem. Olha o profeta Balaão. Ele abençoou e não pode a revogar. Não viu a iniquidade em Jacó, nem contemplou a desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio dele houve aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças dele são como um boi selvagem, fala-se da força vital, pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer que de Jacó e de Israel, que coisas que tem feito Deus. Então Deus, contra Jacó não há encantamento e nem adivinhações. Essa foi a repreensão de Deus. Não existe nada aqui que desacredita de Balaão. Ele seguiu as instruções de Deus e tudo quanto fez, que falou de acordo com a palavra de Deus, só seria pago pelo seu trabalho se lançasse maldição contra Israel. É o que o rei Balaque, o rei de Moabe, pediu. Só seria pago pelo seu trabalho se lançasse maldição. Não obstante, ele somente abençoou. Até esse ponto da narrativa do Antigo Testamento, nós estamos vendo aqui em Números 31, verso de número 16. Eis que estás por conselho de Balaão, e fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor na casa de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Veja nessa narrativa. E no Novo Testamento, que nós estamos lendo aqui, nós estamos vendo um erro de Balaão. Em Judas, verso 11, está escrito assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim
e movido de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Lembra que eu disse que o profeta Balaão, ele foi vendido pela confiança de induzir o povo ao lucro? É exatamente o que está escrito aqui em Judas. Precipitaram no erro de Balaão e pereceram nas revoltas de Coré. Ainda nós temos sobre o caminho de Balaão, descrito em 2 Pedro, capítulo 2, verso número 15. Abandonando um reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então nós vemos o conselho de Balaão, nós vemos o erro de Balaão, e nós estamos vendo o caminho de Balaão descrito nesse livro. O erro de Balaão, descrito em Números 31, verso 6. O caminho de Balaão, o erro de Balaão, melhor dizendo, descrito em Judas, verso 11. Nós estamos vendo que Balaão deu um conselho equivocado, isso descrito em Números, e nós estamos vendo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça, conforme em 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 15. E temos a doutrina de Balaão, que é exatamente de ele levar as pessoas ao sacrifício da idolatria e à fornicação no sentido espiritual. Disso tudo, desprende que Balaão tivesse recusado amaldiçoar Israel, permaneceu nas cercanias do povo e aconselhou o rei dos Moabitas que corrompesse os israelitas pela tática modernamente chamado de infiltração. Então, por isso que ele ganha o prêmio da injustiça, segundo a de Pedro. Então, esta é a exortação para a igreja de Pérgamo. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que se vendem como vendeu Balaão, cai no erro de Balaão, no caminho de Balaão, no conselho de Balaão, de avisar lucro, de cair na prostituição. Pérgamo é uma aliança entre a igreja e o Estado. Existem pessoas que estão flertando com o mundo, como fez a igreja de Pérgamo. Então, o Senhor exorta, censura a igreja de Pérgamo. Eles são tolerantes contra os mestres de Balaão, eles também toleram os mestres nicolaítas, que são aqueles que induzem a imoralidade e a prostituição. Se você quer ver sobre os nicolaítas, vê a exposição da carta da igreja de Éfeso e também de Esmina, que foi dada anteriormente. Então, essas são as repreensões que o Senhor dá, a censura que Deus dá a respeito da igreja de Pérgamo. E nós temos o conselho. Qual que é o conselho? Verso número 6. Arrependa-te, pois quando em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A teologia da prosperidade, as pessoas que são casadas com o Estado, com o governo humano, com o erro de Balaão, com a imoralidade, com a prostituição, com o aviso de lucro, o Senhor batalhará contra estas pessoas. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Arrependa-te, pois. Ainda há chance desses líderes se arrepender. Ainda é chance do povo de Deus se arrepender dos seus maus caminhos, de falsos profetas, de falsos ensinos. A palavra de Deus vai nos dizer da seguinte forma: haveria dias difíceis, haveria tempos angustiosos, haveria tempos que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceiras nos seus ouvidos e darão doutrinas de fábulas, entregarão a doutrina de demônios, a teologia da prosperidade, ao triunfalismo, à pluralidade religiosa, ao pragmatismo, aquilo que funciona, aquilo que vai dar certo, e isso não agrada aos olhos de Deus. Isso é imoralidade, isso é uma prostituição espiritual, isso é o caminho de Balaão, e é isso que a palavra nos diz: arrependa-te, metanoia. Há tempo de se arrepender, há tempo de nós buscarmos a Deus enquanto se pode achar, diz o profeta Isaías. Mas o término da carta da igreja de Pérgamo é um desafio, é um grande desafio, é uma promessa que o Senhor faz para a sua igreja. Veja o desafio: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz. No Novo Testamento, nós temos 9 vezes a palavra Todo-Poderoso.
na nova aliança. E todas essas novas referências é no livro do Apocalipse. Observe que temos também 7 vezes a palavra: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz. E sempre nas suas cartas, no meio da sua igreja, ele diz: ao que vencer. Veja que a palavra diz para o período histórico da igreja de Pérgamo, para aqueles que vivem na situação de Pérgamo, iludido, ludibriado pelos falsos profetas, falsos mestres, que praticam a imoralidade, que praticam avisa o lucro das pessoas, a arrogância, a soberba da vida, a ostentação dos bens materiais. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. O maná, ele vinha às 5 horas da manhã. Antes vinha um vento vindo do norte, soprava todo o deserto. Caía-se uma chuva no deserto, molhando, preparando o terreno. Descia-se uma neve como um tapete, e às 5 horas da manhã o maná caía do céu. E depois vinha um outro tapete de neve, cobrindo todo o maná, evitando micro-organismos, bactérias, segundo o historiador Flávio Joséfo. E o maná significa o que é isto? E tinha o sabor daquilo que a pessoa desejava. Para as crianças, sabor de mel. Para os adultos, sabor de leite, sabor de pão, sabor de cevada, sabor de trigo. Então, ao que vencer, darei de comer do maná escondido, terá o sabor de vitória. Dali é uma pedra branca. Os eleitos, os escolhidos de Deus, que participarão da colheita geral, do arrebatamento, eles terão uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe.